temática abordada anteriormente, propus uma reflexão a respeito de duas concepções acerca da adolescência. Uma primeira, naturalizante, e uma segunda, sócio-histórica. Numa, as e os adolescentes têm suas condutas naturalizadas e padronizadas, como se fossem moldados em formas idênticas. Noutra, as adolescências são compreendidas como uma fase da vida em que indivíduos tornam-se pessoas com todas as suas singularidades, colocando-se no mundo como sujeitos históricos que materializam a sua existência a partir das relações que estabelecem em sociedade. Como opção teórico-conceitual, faço-me valer da segunda concepção. Entendo que as adolescências são múltiplas, porque múltiplos e múltiplos são as adolescentes e os adolescentes. Assim, resta-nos contribuir enquanto educadores para que elas e eles assumam-se como sujeitos únicos, capazes de transformações. Transformações relacionadas a si mesmos e aquelas que exercem sobre a própria realidade. As adolescentes e os adolescentes estão dentro de nossas escolas justamente numa fase da vida que necessitam de todo apoio e incentivo para viverem as suas adolescências e todas as mudanças que advêm dela. Aos educadores, compete a difícil tarefa de ajudá-las e ajudá-los a se prepararem para a vida. Precisam auxiliá-los a transitarem entre a infância e a nova fase que começa a desenhar-se. Então, torna-se imprescindível compreender que aquela criança que deixa os anos iniciais do ensino fundamental e se encaminha para os anos finais, não deixará de ser uma pessoa para tornar-se outra, como num passe de mágica. Por isso, organizar a transição cuidadosa, não só entre as etapas de ensino, mas também entre essas fases da vida, é algo essencial. As mudanças cognitivas e socioemocionais que são marcantes precisam ser compreendidas e acolhidas para que novas competências se estabeleçam nessas dimensões. De nada adiantará efetivar uma proposta de ensino que não considere essa realidade, simplesmente porque não haverá aprendizagem que seja significativa. Falando em aprendizagem, ela não se materializará caso no ambiente escolar não esteja manifestada a afetividade. Porque é a afetividade que nos permitirá estabelecer vínculos e relações de confiança. Condições essas fundamentais para que as aprendizagens se realizem. Também não haverá aprendizagem se as mudanças cognitivas e sociais que ocorrem da infância até a adolescência não forem compreendidas, simplesmente porque elas são muito marcantes. As mudanças cognitivas referem-se àquelas que significarão o desenvolvimento de novas capacidades que permitirão aos adolescentes se relacionarem com os objetos de conhecimento de forma mais ampliada do que aquelas que manifestavam-se no período da infância. Ou seja, da capacidade cognitiva da representação ocorre a transição para a capacidade cognitiva da abstração. De igual forma, as mudanças sociais que acontecem precisam ser consideradas. Isso porque elas apontam para a necessidade de a prática pedagógica ser adaptada às novas características que se impõem. Se na infância prevalecem relações sociais que significam maior dependência das crianças frente aos adultos e a grande influência da família, sendo as rotinas e hábitos das crianças bem mais previsíveis, nas adolescências, a relação com os adultos passa a ser pautada pela autonomia, e as e os adolescentes
passam a ter maior influência de seus pares, e as rotinas já não serão mais tão previsíveis. Assim, as aprendizagens só acontecerão de fato à medida que todas essas mudanças forem compreendidas. Nesse contexto, a professora ou o professor e os próprios gestores escolares precisarão compreender quem são aquelas e aqueles estudantes que estão sob os seus cuidados. Como se apresentam considerando a dimensão cognitiva? Quais são os seus conhecimentos prévios? Como elas e eles encontram-se do ponto de vista socioemocional? Quais são as condições socioeconômicas para que materializem a sua existência? Tais questões tornam-se o ponto de partida para a consolidação de uma prática pedagógica que seja mais customizada e atenda aos sujeitos considerando as suas subjetividades. Compreender como as e os estudantes aprendem, o que já sabem, como se apresentam considerando as suas emoções, e se as condições socioeconômicas têm interferido em suas aprendizagens, é crucial para disponibilizar a elas e eles condições mais específicas para que possam atingir trajetórias escolares de sucesso. Para garantir que tais trajetórias se estabeleçam, a promoção da equidade é algo que precisa constituir-se. Oferecer mais oportunidades de aprendizagem para aquelas e aqueles que precisam de mais torna-se um princípio de justiça. Porque se assim não for, as desigualdades econômicas se transformarão em desigualdades educacionais, e o direito à aprendizagem não se constituirá. Além do importante papel de viabilizar o desenvolvimento da dimensão cognitiva, a escola precisa contribuir também para a formação integral dos indivíduos. No contexto desta formação, ela deve contemplar outras dimensões: a afetiva, a social, a ética, a cultural e a física, com a intenção de contribuir para que as e os estudantes possam se realizar tanto quanto pessoas como cidadãos, não se tratando simplesmente do favorecimento à aquisição de conhecimentos, mas também do desenvolvimento de competências e habilidades para a vida, para o trabalho, para a convivência e para a cidadania. Para que esta escola se consolide, ela deverá vincular à sua proposta pedagógica um currículo que contemple saberes que estão para além dos conteúdos conceituais. Os 4 pilares da educação, estabelecidos pela Unesco em 1996, já apontavam e ainda apontam para a necessidade de se efetivar a educação integral. Tais pilares, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, visam contemplar a formação dos sujeitos como um todo, como aqueles que sabem, realizam, convivem e tornam-se pessoas a partir de suas subjetividades. Mas outros esforços precisarão realizar-se para que a escola atenda às demandas das adolescências. Esforços que deverão partir de ações formativas e que considerem que o ato de colocar-se no mundo precisa ser experimentado. Neste contexto, a escola precisa constituir-se num espaço que viabilize o engajamento das e dos adolescentes nas atividades que propõe. Para isso, ela precisará dar vez e voz a eles. Isso significa que elas e eles precisarão ser acolhidos, escutados intencionalmente e convidados a participar do cotidiano escolar na condição de quem opina e decide. Essa mudança de chave poderá fazer com que outro sentido seja dado a ela.
porque é inegável que a escola tornou-se um lugar sem sentido para as e os adolescentes. Daí a falta de interesse e da não aprendizagem. Ela tornou-se sem sentido porque ainda não se conectou à realidade atual, que prevê a formação de sujeitos que devem assumir competências e habilidades que os permitam colocar-se no mundo que é dinâmico e que demanda deles novas formas para se relacionarem com o conhecimento, novas formas para comunicarem e novas formas para conviverem. Nesta era digital, outras capacidades e outras condutas precisarão constituir-se. A bem da verdade, resquícios de séculos passados ainda persistem em nossas escolas, o que as distanciam das reais necessidades formativas vinculadas ao mundo contemporâneo. Desta maneira, a escola precisa reinventar-se, precisa estabelecer uma prática educativa que considere que as e os estudantes aprenderiam melhor por meio das trocas, dos debates, das interações, e se os objetos de conhecimento estivessem vinculados à realidade. Aprenderiam melhor ainda caso fossem consideradas as suas reais necessidades, e se as práticas de ensino tornassem mais inovadoras. Outro ponto fundamental refere-se à consideração dos seus modos de vida e das relações que estabelecem fora da escola. Isso é o mesmo que dizer que faz-se necessário considerar na proposta pedagógica das instituições atividades e ou projetos pedagógicos que mobilizem de fato as e os estudantes. A escola, então, precisaria inserir-se no contexto das atividades cotidianas realizadas por elas e eles, porque são elas efetivamente que os mobilizam. Se assim é, apropriando-se delas de alguma forma, mais sentido seria dado ao processo do ensino e da aprendizagem, e os saberes se constituiriam mais significativamente. Por que vocês acham que a educação física é um dos componentes curriculares mais aclamados por elas e por eles? O é porque o rol de suas atividades aproximam-se daquilo que experimentam cotidianamente fora da escola. Algo importante para ser considerado é que as adolescentes e os adolescentes, via de regra, atribuem à escola grande importância. Para elas e eles, a escola é sim um lugar de aprendizado, de convivência e seguro, onde se aprende por meio dos conteúdos curriculares que são importantes para as suas vidas. O que falta, então, para que essa escola, que visa atender às demandas das adolescências, se constitua? Falta o entendimento de que tanto as professoras e os professores, quanto as estudantes e os estudantes, desejam a mesma coisa. Elas e eles desejam que o ensino reverta em aprendizagens. Todavia, a distância entre aquilo que se deseja e aquilo que se manifesta é mantida, porque a escola não conseguiu ainda realizar as transformações pedagógicas que são tão urgentes e necessárias.